Diz assim a palavra de Deus: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Nessa noite eu quero falar com os irmãos sobre reconciliação, como nós devemos entender e praticar a reconciliação. Com base no texto de 1 João, nós compreendemos que João, como apóstolo do Senhor, chamado como um dos 12 discípulos, ele é o autor tanto do Evangelho segundo João, quanto das 3 cartas escritas por João e o Apocalipse, que também é escrito por João mediante a inspiração do Espírito Santo. Sabemos também que a data dessa carta provavelmente foi ali por volta de 85 a 90 depois de Cristo. Então, são os últimos documentos que vão ser escritos se a gente pegar como comparação todos os outros livros do Novo Testamento. Sabemos também que os destinatários provavelmente eram cristãos já há um bom tempo. Se a gente tomar como a morte de Cristo e a sua ressurreição no ano 30 a 33 depois de Cristo, já havia aí pelo menos 50 a 55 anos que o Evangelho era pregado, desde lá quando os discípulos saíram pela Judéia, Samaria e até os confins da terra pregando o Evangelho. Então, se nós tivéssemos uma igreja que foi organizada no primeiro ano, ela já teria 55 anos de existência como igreja do Senhor. Provavelmente não eram judeus, então o modo como João vai escrever a sua carta, ele não vai usar muitas passagens do Antigo Testamento como nós vemos em Judas, que nós temos estudado aos domingos. Nós vemos poucas vezes ele fazendo referência, e quando faz, não é citando palavra por palavra, mas sim fazendo algum tipo de referência, tentando lembrar na mente daquela igreja passagens, ensinamentos, tanto de Jesus Cristo, como também dos apóstolos que foram ensinando e conduzindo a igreja ao passar dos anos e com os novos desafios. O propósito de João é bem parecido com o propósito de Judas, quando ele escreve também a sua carta. É combater o ensino errado sobre a pessoa de Jesus Cristo, então, em face daquilo que os falsos mestres estavam ensinando, sobre a pessoa de Jesus, que Jesus não era 100% Deus ou 100% homem, e sobre a nossa moralidade, ou seja, que nós cremos, mas isso não tem a ver com a nossa vida, você pode crer, mas continuar na prática do pecado, era o modo como eles ensinavam. Então, João tem conhecimento disso e escreve a primeira carta a essa igreja justamente para combater e mostrar a necessidade de uma fé que está acompanhada de práticas coerentes e harmoniosas. Com relação a isso, então, nós podemos pensar a respeito da reconciliação, que é o texto que ele traz a partir do verso 7 ao verso 11. Quando nós pensamos em reconciliação, você, na vida prática, no dia a dia, você decide amar uma pessoa com base em seus sentimentos ou com base em sua decisão? Ou seja, quando nós nos relacionamos com as pessoas, o que te faz amar ou gostar daquela pessoa? São sentimentos ou são decisões? Eu decido amar aquela pessoa. Nossa, eu decidi te amar. Você é meu vizinho, eu decidi cuidar de você. Mas eu não quero, mas pode deixar que naquilo que eu não estiver intrometendo na sua privacidade, naquilo que eu puder como cristão, eu estarei cuidando, orando por você,
estarei vigiando a sua casa quando você viajar, quando você sair. Enfim, eu estarei demonstrando o meu amor porque eu decidi te amar. Mas você nem me conhece, não tem problema. Eu decidi fazer isso. Ou nós somos muito mais, fazemos o bem, gostamos das pessoas, quando as pessoas gostam de nós ou fazem o bem a cada um de nós. Isso está muito ligado ao que João escreve a essa igreja. O nosso amor pelas pessoas deve estar baseado no quê? E aí, eu quero então pensar com os irmãos, em primeiro lugar, que a ideia da reconciliação, ou seja, o fato de nós vivermos reconciliados, amigos uns dos outros, deve-se ao resultado da nossa reconciliação com Deus em Jesus Cristo. É o que ele fala no verso 7 ao verso 8. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. João tem um costume em sempre começar alguns versículos, algumas frases com amados. Nossa igreja não tem esse costume, a nossa igreja aqui em Itapaci, de cumprimentar um ao outro, ô amado, contra a pessoa do supermercado, ô amado, ô amada. Mas há muitas igrejas que têm esse costume e há muitas pessoas que têm esse costume. Aprendeu na igreja que ela congregava, foi para outro lugar, para outra igreja, e ela mantém esse costume de ô amado, ô amada. E muitas vezes nós utilizamos ou amados ou graça e paz, né? Mas o que João quer trazer não é simplesmente um cumprimento, não é simplesmente uma forma de chamar, de estar me comunicando com o outro. Mas dizer amado tem primeiramente uma aplicação em Deus e naquilo que Ele fez por nós. Quando ele diz então aqui amado, não é simplesmente João gosta de nós e por isso ele nos chama de amados. Não. Quando ele diz aqui amados, ele quer primeiramente lembrar que nós somos amados. Não é simplesmente ou somente amado por mim. Ah, você é meu amado. Não. Em primeiro lugar, somos amados de Deus. E aí, com base nesse amor, nós somos amados um dos outros. Ou no caso aqui de João, como ele quer ensinar, deveríamos ou devemos ser amados uns pelos outros. Na Bíblia, quando a gente pensa no amor, a gente sempre vai encontrar 3 termos. E esses termos, o primeiro é eros, que tem a ver com o amor entre o homem e a mulher. Esse eros a gente conhece mais como erotização ou erótico, que sempre, para nós hoje, tem uma conotação mais de relacionamento sexual, mas que o termo da palavra mesmo quer dizer o amor entre o homem e a mulher, aquele amor que eles desfrutam, o desejo, a atração um pelo outro, que a Bíblia vai usar. E provavelmente nós encontramos lá no livro Cântico dos Cânticos, que é o amor, onde Salomão descreve pela sua esposa e a esposa descreve por Salomão. A gente também tem o amor usado pelo termo filéu, que tem a ver com afeição. Talvez seria o mais próximo que nós temos do amor entre amigos. Eu te amo, você é meu amigo, eu te amo, eu gosto muito de você. Então, é o amor afeição, o afetivo, que diferente do amor entre homem e mulher, do esposo, da esposa, quando eu digo que eu amo Isaías, não é no sentido que eu amo ele como uma mulher, mas como meu amigo, como uma pessoa que eu considero irmão, meu amigo, meu companheiro. E tem o amor ágape, que esse amor vai estar sempre relacionado no amor de Deus por nós, que é baseado na decisão. Quando nós vemos lá em João 3,16, que Deus entregou, a nossa irmã Simone fez a oração, né, falando sobre a questão de que, apesar de nós, em detrimento de quem nós somos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe.
o amor de Deus é em detrimento de quem nós somos e na falta de qualquer ação em relação a Deus. A Bíblia fala que Deus nos amou quando nós éramos inimigos de Deus. Ou seja, se fosse algo pessoal no sentido físico, né, apesar que isso não acontece pelo fato de que Deus é espírito, mas se nós pensássemos num relacionamento humano, enquanto nós estamos usando de violência física, ou maltratando, ou dizendo mal, inventando coisas de uma pessoa para outras, aquela pessoa de quem eu estou tendo essas ações, esses sentimentos, me liga dizendo que me ama, faz alguma comida em casa, leva lá uma porção para experimentar. É uma pessoa que decide amar em detrimento do que a outra pessoa está fazendo por ela ou contra ela. Esse é o amor de Deus por nós. Ele decidiu nos amar, mesmo nós sendo inimigos de Deus. Nós odiando a Deus, odiando a sua palavra, odiando a igreja, odiando o seu sacrifício, odiando Cristo, odiando tudo que leva o nome de Deus, Deus decidiu nos amar. Em Romanos capítulo 5, a Bíblia fala que Deus prova o nosso amor pelo fato de ter entregado Cristo, sendo nós ainda pecadores. Então, é esse amor, o amor que é chamado na Bíblia de amor ágape. E é esse amor que João está aqui usando quando ele diz amados. Vocês são amados de Deus, vocês são alvos do amor de Deus. Vocês são aqueles que Deus decidiu amar, apesar de quem vocês são, de quem nós somos. Então ele começa dizendo amados. E aí o primeiro aspecto que nós vemos, logo aí no verso 7, é que a questão do mandamento de Deus com relação ao seu amor, ele é antigo, porque ele tem princípio no mandamento de Jesus Cristo, ou nos ensinos de Jesus Cristo. Quando ele diz, amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual, desde o princípio, tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Então, com base no amor que nós recebemos de Deus, ele começa então a aplicar isso na nossa vida, dizendo que esse mandamento, ele é antigo. Talvez a gente poderia pensar que esse caráter antigo do mandamento seja lá do Antigo Testamento. Porém, para quem está escrevendo no ano 85, 90 depois de Cristo, e que havia se passado já 50, 55 anos, depois que Cristo ensinou, já era um mandamento antigo, no sentido de que ele foi ensinado há muito tempo. Poucos de nós aqui temos 55 anos, e nós temos muita história já vivida. Então, quando ele diz, o que eu escrevo não é mandamento novo, porque ele foi dito já há algum tempo. Ou seja, aquilo que vocês deveriam já estar praticando, porque já é antigo isso, vocês ainda estão tendo dificuldades em viver uma vida de reconciliação, uma vida em que decide amar uns aos outros, simplesmente porque vocês foram amados por Deus, não porque vocês esperam ou depende da resposta do outro para demonstrar esse amor. O segundo aspecto é que esse mandamento, verso 8, todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Nos parece que João está entrando em contradição, porque no verso 7 ele diz que não é mandamento novo. Mas no verso 8 ele diz, sim, é mandamento novo. Qual é o sentido então? O primeiro aspecto que nós vimos, ele é antigo, porque ele procede de Cristo. Há 50 anos que ele foi ensinado. E é mandamento novo porque o modo como os cristãos devem se relacionar é totalmente diferente do modo como as pessoas se relacionam, as pessoas incrédulas.
Então, é novo no sentido de novidade no modo como nós devemos viver. Por exemplo, a gente costuma ver muito, seja em filme, seja em qualquer conteúdo aí visual, sempre o amor baseado em sentimentos, não é? A pessoa me magoa, então ela não merece o meu amor. A pessoa traiu, não merece o meu amor. A pessoa fez aquilo que eu não gostava, não merece mais o meu amor. No casamento, a gente vê sempre, você não está gostando mais? Divorcia. Eu não... E meus irmãos, infelizmente, o que tem sido colocado como justificativa para divórcio, comumente tem sido, eu já não amo o meu marido, a minha esposa, como eu amava. Não é uma decisão diária, como na promessa que foi feita, decido amar em todas as circunstâncias. Mas eu acordo certo dia, olho para minha esposa, não amo mais, então eu preciso encontrar uma pessoa que eu ame e ficar com ela o máximo, ou pelo menos até o meu amor por ela também durar. Então, o amor sempre é baseado no sentimento. E o casamento, como qualquer outro relacionamento na nossa vida, como cristãos, deveria ser baseado em nossa decisão, em amar a pessoa independentemente do que ela possa fazer de negativo contra nós. Quando nós levamos isso para um adultério, talvez seja o mais próximo do amor de Deus por nós. Porque, geralmente, nós colocamos o adultério como o grande motivo de fazermos qualquer coisa. Inclusive, muitas pessoas colocam a liberdade de também eu adulterar com base no adultério do outro. Vemos isso muito também em filmes, em séries. Amigos ensinando o noivo, o marido ou a esposa, fulano te traiu, então trai ele também, que aí vocês ficam quites. Quando, na verdade, a Bíblia nos ensina que nós devemos decidir amar a pessoa independentemente do que ela possa fazer. Quando Jesus Cristo está falando a respeito do casamento e que os discípulos ficam impressionados com o fato do modo como Cristo ensina o casamento, nos parece que os discípulos tinham em mente um divórcio muito fácil. Qualquer coisa que eu considerar que a outra pessoa tenha que não me agrade, é uma justificativa que eu posso dar para me divorciar, para dar carta de divórcio, como é usado lá nos evangelhos. E o modo como Cristo fala, ele vai colocar a questão das relações sexuais ilícitas como motivo do divórcio, mas como dureza do nosso coração em não conseguir perdoar, do que propriamente uma brecha que nós temos para divorciar uns dos outros. Então, ele fala, olha, Moisés deu para vocês esse mandamento, ou essa orientação de divorciar, em caso de relações sexuais ilícitas, por causa da dureza do coração de vocês. Não porque é aquilo que agrada a Deus. Quando nós pensamos, então, nesse amor, ele é novo porque ele não é baseado naquilo que as pessoas ensinam para nós a respeito do amor, e muito menos do amor no casamento, na amizade. É um amor que eu decido diariamente, à semelhança do amor de Deus por nós. Então, esse aspecto do amor de Deus por nós constitui uma novidade, porque ele tira de nós todo o pretexto de não amar a pessoa por aquilo que ela faz, e nos coloca então a responsabilidade e o dever de amar, porque Deus nos amou. Quando ele fala aqui que esse mandamento ele é verdadeiro, ainda no verso 8, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro. Esse verdadeiro é a ideia de confiável. Eu ensino para vocês aquilo que é confiável, aquilo que é seguro com base na Bíblia, aquilo que possui harmonia. Por que ele usa essa questão de verdadeiro? Ele está fazendo aqui um contraste com o ensino dos falsos mestres, que eram mentira, que eram coisas não confiáveis. Então, quando ele diz, olha, é verdadeiro, diferente do que muitos estão ensinando,
isso que eu estou ensinando para vocês é algo verdadeiro. E vocês podem examinar nas Escrituras que vocês vão ver e aprender que aquilo que eu estou ensinando, aquilo que eu estou escrevendo, consta justamente com a palavra de Deus e o modo como Deus espera que nós amemos uns aos outros. E aí ele vai dizer sobre a questão das trevas. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Essas trevas aqui têm a ver com a nossa ignorância espiritual e também moral. Ou seja, à medida que nós vamos praticando esse amor, a nossa ignorância espiritual com relação a Deus e a nossa ignorância moral com relação aos nossos sentimentos vai dissipando. Por quê? Porque a verdadeira luz brilha. E essa luz aqui tem a ver com o próprio ser de Jesus Cristo, o nosso relacionamento com Cristo. Ou seja, a gente tem falado sobre a questão da maturidade. A partir do momento que nós vamos colocando em prática, com a graça de Deus, a sua palavra, o nosso relacionamento com Deus vai aprofundando em Cristo Jesus, e nós, aquilo que tínhamos, que vivíamos ainda nas trevas, ou na carne, ou no pecado, vai sendo mortificado. Consequentemente, a luz, a vida de santidade, a vida de santificação, vai crescendo cada vez mais em nós. É aquilo que a gente sempre comenta: quanto mais você vai tendo intimidade com Deus, mais pecado você descobre que comete. Eu estava comentando que no início, quando nós começamos a ler a Bíblia, quando nós começamos a ter comunhão com Deus, para nós pecado é mentir, é invejar, tratar mal uma pessoa. Quando nós vamos tendo um relacionamento com Deus, a gente percebe que ultrapassar em lugar proibido é pecado e desagrada a Deus. A gente aprende que na fila do banco a pessoa pega preferencial e a comum, aí a que chama primeiro você vai, é pecado. Isso é tentar enganar, ter vantagem sobre o próximo. A gente vai entendendo que há uma série de pecados que nós não saberíamos se não fosse com base no nosso relacionamento com Deus. Que essa ideia de que as trevas vai dissipando e a luz brilha. Uma ilustração muito pertinente a respeito disso, quando acaba a energia em nossa casa. Você acende uma vela. Imagine essa vela como o início da sua caminhada cristã. Então, você começa a ter conhecimento de certas áreas da sua vida que estão em pecado. Conforme você vai andando com aquela vela, ou conforme vai acendendo mais velas, você vai tendo mais conhecimento, ou vendo mais coisas em sua casa que antes você não via. Quando a luz chega mesmo, que acende a luz de todos os cômodos, você vê plenamente todas as coisas. É essa luz de Cristo que vai sendo irradiada em nossas vidas, vai nos dando a oportunidade de ver mais coisas em nossas vidas que devemos fazer e que devemos deixar de fazer. É um mandamento novo, mas é também um mandamento antigo. Nós já aprendemos, mas é novo porque é diferente de tudo o que as pessoas fazem e ensinam. Talvez você terá a oportunidade de ouvir pessoas chegando em você como última solução e perguntando: o que eu faço? Eu separo ou não do meu marido, da minha esposa? E às vezes baseado naquela emoção, baseado talvez no sofrimento da pessoa, seja, você já deveria, como cristãos, olha, vamos caminhar, vamos orar juntos por essa situação, mas não divorcie, decida amar. Isso não é ser boba ou bobo, como as pessoas ensinam. Isso é manter o testemunho de Jesus Cristo. E isso é demonstrar que, com base no amor que nós recebemos, nós também amamos uns aos outros. Em segundo lugar, nós aprendemos que essa reconciliação com o próximo deve ser feita em Jesus. Se, em primeiro lugar, nós fomos reconciliados
com Deus em Jesus, agora em Jesus nós devemos buscar essa reconciliação um com o outro. E é o que João então escreve àquela igreja. E diz assim, a partir do verso 9: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos pensar num exemplo para nossas vidas. Como cristão, aquilo que você decide fazer, você leva em consideração a maturidade do seu irmão, do seu próximo? Tudo que você faz na vida, você leva em consideração, eu irei ser um mau ou um bom testemunho com base no que eu estou fazendo ou no que eu estou falando? Quando nós entendemos que nós somos responsáveis pela caminhada cristã uns dos outros, a gente deveria levar em consideração a nossa vida. Não só como exemplo positivo, mas como exemplo também negativo. Talvez você e eu não saiba, mas muitas pessoas nos veem como cristãos e quando nos veem fazendo alguma coisa errado, quando eu for cristão, eu quero ser igual fulano porque ele faz e parece que está tudo bem. Quando na verdade não deveria fazer, porque está contra a palavra de Deus. O que é o ódio aqui então que João escreve? Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão. Esse ódio aqui não é o ódio... Muitas vezes a gente pensa, meu desejo é ver a pessoa morta. Tomara que aconteça algo e a pessoa morra, e aí eu estarei em paz. Não é nesse sentido. Esse sentido, o significado aqui de ódio que João nos traz, é quando nós desgostamos fortemente de alguma pessoa. Não é chegar ao ponto de querer a morte, mas é simplesmente quando eu não concordo com a pessoa ou com aquilo que ela faz, e isso se torna um ódio em meu coração para com aquela pessoa. Eu não consigo resolver, ou eu não busco resolver, mas eu distancio daquela pessoa. O outro significado que nós temos aqui para o ódio é quando, meus irmãos, a gente fala assim, eu perdoei fulano, mas eu não quero ver nem pintado de ouro. Eu estou bem, estou em paz com fulano, mas se ele chega no lugar, eu saio na hora. Se eu estou na padaria e o fulano chega, eu até desisto de comprar lá meu pãozinho. É essa a ideia de ódio. É você não conseguir nem mesmo conviver se dizendo na luz, como ele diz aqui, né? Então é quando nós dizemos, eu estou em paz com fulano, mas eu não quero conviver com ele. Como João nos diz, até agora estamos nas trevas. Até agora estamos no pecado. E como diz Tiago, né, pegando aquilo que ele fala sobre aquele que diz que cumpre os mandamentos, mas peca, está se enganando. Nós nos enganamos quando dizemos que estamos reconciliados com as pessoas, mas não conseguimos viver ou conviver com elas. Ou tem pessoas que chegam ao ponto de até ouvir falar da pessoa, já fica enraivecido, sente profundo ódio no coração. Não me fale daquela pessoa, não quero saber nada a respeito dela. É esse ódio. Quando ele diz aqui então sobre esse ódio, ele dá uma esperança para a igreja, dizendo logo que aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora. Lembra que os ímpios da carta que Judas escreve já estão sentenciados. Judas está falando a respeito dos ímpios que estão na igreja, mas que
para eles, naquela situação específica, já não há esperança, porque eles já foram condenados ao fogo do inferno. Aqui João está escrevendo para a igreja, para os cristãos, mostrando as falhas, os pecados, como devem corrigir, e dando agora aqui a esperança de que até agora, se há alguém que vive dessa maneira, está nas trevas. Até agora, ou seja, até o presente. Não quer dizer que você deva continuar assim até morrer, até Cristo voltar. Mas saiba que até o presente, você está vivendo assim, vocês estão vivendo assim, e que é necessário então arrependimento, é necessário conversão, no sentido de deixar de fazer aquilo que estão fazendo e passar a fazer aquilo que agrada a Deus. Amar verdadeiramente ao próximo, aqueles que estão ao redor de vocês. O primeiro aspecto, então, que João vai nos falar sobre esse amor com o próximo, essa reconciliação com o próximo, é que aquele que ama seu irmão permanece na luz. Primeira parte do verso 10. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz. Muitas vezes nós não damos importância para o nosso relacionamento uns com os outros, quando, na verdade, os 10 mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então, querendo nós ou não, a nossa espiritualidade, a nossa maturidade vai se desenvolver sempre baseado nesses 2 pilares: amor a Deus e amor ao próximo. Se qualquer um desses 2 amores forem falhos, consequentemente, nossa caminhada cristã, nosso desenvolvimento, a nossa santificação vai ser falha. Vai ter pontos enfermos que precisam ser tratados, que precisam ser curados. E aqui, com relação ao amor, aquele que ama a seu irmão permanece na luz. E esse que pratica aqui o amor, aquele que ama, é novamente o mesmo amor de Deus, o amor ágape. O amor que decide amar a pessoa voluntariamente. A pessoa não me pediu perdão, mas eu decido viver em paz com a pessoa. A pessoa me pediu perdão, mas continua fazendo a mesma coisa. Mas eu decido amá-la. É claro, meus irmãos, que pensando em relacionamento, pensando em amizade, em namoro, em casamento, uma pessoa que não está disposta a mudar os seus atos é um segundo pecado que a pessoa precisa tratar e que talvez Deus vai te usar para ajudar essa pessoa a tratar esse pecado. Então, cabe a nós como responsabilidade decidir amar, mas se estamos errados, se estamos praticando o errado, nós não temos a liberdade de continuar errando com base no amor de Deus por nós, que é incondicional. Deu para entender? Na igreja, vamos pensar na igreja. A pessoa entende, então os irmãos precisam me amar incondicionalmente? Ok. E então essa pessoa decide fazer mal para todo mundo na igreja. A pessoa está errada. E nós, ainda que continuamos decidindo amar, precisamos agir, biblicamente falando, em prol seja da disciplina, seja da restauração, seja de levar aquela pessoa a compreender que ela está errada. Então, não dá justificativa para aquele que está errado continuar no erro, e nem a nós a justificativa de que devemos apoiar a pessoa no erro, porque nós temos que amar incondicionalmente. Porque, ainda que Deus nos ame, Ele nos disciplina. E a disciplina de Deus está baseada justamente em seu amor por nós. O permanecer tem a ver com habitar. João costuma usar, tanto no Evangelho quanto em suas cartas, essa ideia de permanecer. Permanece nele. A gente tem a passagem de João, que Cristo falando, aquele que me ama e que guarda os meus mandamentos, esse permanece em mim. Eu e o Pai viremos e faremos morada nele, ou permaneceremos nele.
Essa ideia de permanecer é a ideia de relacionamento. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, seria então aquele que ama seu irmão, aquele que decide amar seu irmão, permanece num relacionamento com Cristo Jesus. Então, veja só quais as consequências do nosso amor e do nosso ódio pelo nosso irmão, pelo nosso próximo. Ou seja, o fato como nós relacionamos uns com os outros tem um impacto direto na nossa vida, no nosso relacionamento com Cristo. O segundo aspecto, aquele que ama seu irmão vive então adequadamente. Verso 10, o finalzinho. E nele não há nenhum tropeço. Em Coríntios, nós vamos encontrar Paulo falando muito sobre essa questão de ser tropeço para o irmão. Quando os irmãos escrevem dizendo, Paulo, nós podemos, é correto comer carne sacrificada a ídolos? É correto isso, aquilo? Talvez os irmãos, como nós, esperamos sempre o sim e o não. E não é isso que Paulo faz. O que Paulo vai fazer é dizer, meus irmãos, se para você, se você tem em sua mente, em sua consciência, em seu coração, que comer carne sacrificada a ídolos não é pecado, e você ora e dá graças a Deus por este alimento, você deve comer, porque você faz isso para a glória de Deus. Porém, se você percebe que em sua companhia há irmãos que se escandalizariam vendo você comer carne sacrificada a ídolos, então você não deve comer, porque seria um tropeço para o seu irmão, seria pecado diante de Deus. Então, nós precisamos discernir justamente a situação para tomarmos essa decisão, e não simplesmente sim e não, que é justamente o que João escreve, quando ele diz, e nele não há nenhum tropeço, ou seja, aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e ele não é motivo para que outro venha a pecar com base naquilo que ele faz, ou naquilo que ele fale. A ideia aqui de tropeço é ser armadilha para a pessoa errar ou pecar. Eu não sei se os irmãos já ouviram muitas pessoas dizerem que fizeram alguma coisa errada com base no que viu do outro. Tem um episódio, e aqui talvez seja do conhecimento dos irmãos, naquele seriado Eu, a Patroa e as Crianças, onde um dos personagens lá, o Tony, que namora a Claire, que é filha da família que o seriado conta a história, há uma situação em que ele chega diante dos pais da Claire e diz, olha, nós decidimos ter relações sexuais antes do casamento. Ele, o Tony, lá na série é tratado como um cristão. E aí o Michael, que é o pai da Claire, diz, né, olha, eu estou espantado de ouvir isso, principalmente porque você é cristão. E ele diz o seguinte, é justamente por causa disso que eu decidi ter relacionamento sexual. Porque o meu líder, ele foi pego tendo um relacionamento sexual fora do casamento, e ele diz assim, se ele, que é meu líder, não resistiu à tentação, quem sou eu para resistir? E aí ele baseia então a sua decisão, ainda que como cristão, sendo retratado lá na série, com base no erro do outro, com base no pecado do outro. E muitas vezes as pessoas fazem isso conosco e a gente nem sabe. Assim como muitas pessoas fazem coisas positivas com base naquilo que elas veem em nós, muitas pessoas também fazem coisas ruins, porque viram nós como cristãos, que se dizem perto de Deus fazendo, então eles também decidem fazer. Então João escreve, olha meus irmãos, além de você amar e permanecer num relacionamento com Cristo, vocês também são livres de serem armadilha para os irmãos que estão ao redor, para os fracos. Não só os fracos na fé, no sentido de que estão ainda se fortalecendo, quanto também aqueles que
a ideia de maturidade está também se desenvolvendo. Na igreja, como há sempre esse movimento de cristãos sendo já numa caminhada, cristãos iniciando, cristãos já encerrando, no sentido de já partindo para a glória, nós que estamos tanto já caminhando quanto próximo da partida, em termos de idade, a gente precisa tomar cuidado com aqueles que vão chegando na igreja, aqueles que Cristo vai nos trazendo. Porque eles olham demais para nós. Como eles possuem pouco conhecimento da Bíblia, a Bíblia que eles conhecem é a nossa vida. Então, se a gente vai visitar essas pessoas, essas famílias, e a pessoa começa a contar que está tendo dificuldade no casamento, e a gente diz: fulano, larga a mão dessa mulher, desse homem, faz como eu. Assim, ele vai tomar aquilo para o resto da vida como verdade. As oportunidades que eu tive de conversar com pessoas que tiveram essa experiência de aprender algo errado no início, meus irmãos, é muito difícil você convencer a pessoa do contrário. Parece que aquilo que é negativo a pessoa absorve com tanta profundidade no coração que todos os argumentos que você usa, a pessoa sempre tem um argumento para dizer, para colocar de uma forma contrária. Então, somos e devemos ser, em vez de armadilhas, sermos pontes. Ou seja, sermos aqueles que têm a capacidade, por meio da vida, por meio do testemunho, de levar as pessoas até Cristo. Sempre mostrar Cristo, não nós, não aquilo que nós fazemos. Quando ele fala aqui, então, sobre tropeço, ele está falando para que aqueles irmãos cuidem daqueles que são mais fracos entre eles. Não é, eu sou cristão, eu tenho que tomar conta da minha vida e você toma conta da sua vida. Na igreja, não existe isso. A nossa vida diz respeito à vida de todo mundo. Então, se você que é cristão, você que está na igreja, tem algum problema ou alguma situação e vai alguém à sua casa para tratar, para conversar, para te aconselhar, e você diz: você não tem nada a ver com a minha vida, está errado. Você está pecando mais uma vez contra o Senhor. Porque as nossas vidas têm a ver uns com os outros. A ideia de aconselhar uns aos outros, exortar uns aos outros, nossas vidas, como no corpo de Cristo, estão interligados. Como aquilo que nós fazemos, se é passível de eu dizer: fulano, você, biblicamente falando, aqui está errado. Assim os irmãos também devem fazer, para com cada um de nós, para com cada um. Ser, então, instrumento da graça do Senhor, ser instrumento de bênção na vida do Senhor. Para concluir, João termina dizendo no verso 11: aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João, ele tem consciência de que há muitos ali que não vai ouvir o que ele está falando, que não vai se arrepender dos seus pecados e que vai continuar odiando a seus irmãos. Assim como na igreja. A gente ora ao Senhor, pede ao Senhor para que todos nós sejamos transformados pela palavra, mas há na igreja aqueles que, se o Senhor não tocar, não agir, irão continuar no erro, e quando ouvir falar daquele erro específico, eles vão dizer: fulano pregou para mim hoje. E não, na verdade, o Senhor falou comigo. O Senhor está dando-me mais uma oportunidade. Então, para essas pessoas, João diz: se você continuar, ou se você permanecer odiando a seu irmão, saiba que você está nas trevas. Ou seja, você continua ignorante, ou seja, sem conhecimento, sem relacionamento tanto com Cristo, quanto com qualquer outra coisa que diz respeito à palavra de Deus. Você anda nas trevas, e aqui é a ideia de voluntário. Você não apenas está, mas você caminha.
Lembra? O caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então nós caminhamos em Cristo. Já aqueles que permanecem nas trevas, eles caminham nas trevas. E aí eles caminham sempre em direção a se tornar ainda mais pecaminosos, ainda mais distantes do relacionamento com Cristo Jesus. Esse caminhar, ele continua dizendo, ainda que eles caminhem, eles não sabem para onde vai. Pensando a questão da certeza da salvação, é quando você pergunta para a pessoa que geralmente está na prática do pecado, falando, você tem certeza da salvação? Não sei, não tenho certeza. Ah, sabe como que é, né? É difícil. Geralmente, nós perdemos a certeza da nossa salvação justamente quando estamos em pecado. Porque em vez de nós olharmos para Cristo, nós olhamos para nós, para o que eu fiz, para o que eu deixei de fazer, e não para Cristo, que veio fazer tudo em nosso lugar. Então ele não sabe. Assim, ó, céu, inferno, outra coisa, não sei para onde eu vou. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aqui os olhos têm a ver, né, com a questão do conhecimento, com a nossa capacidade de compreender, de ouvir, essa capacidade com relação à nossa inteligência, de conhecer as coisas. É uma pessoa que continua cega, continua ignorante, sem conhecimento. Uma pessoa que continua ali, insistindo em permanecer nas mesmas práticas. Lembrando novamente, nós fomos reconciliados com Deus em Jesus Cristo e com base então nessa reconciliação, nós temos a capacidade, não de nós mesmos, mas recebida por Deus de reconciliar uns com os outros. Então, como conclusão, nós somos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, como João nos escreve, fomos libertos por Jesus da ignorância espiritual e moral. Então, nenhum cristão verdadeiramente que crê, que vive uma vida, não apenas se diz cristão, mas um cristão verdadeiro, ele não tem mais essa justificativa de dizer, eu não conheço, eu não sei, nunca aprendi, porque cada um de nós tem a Bíblia, a oportunidade de conhecer, a oportunidade de estar na igreja também, aprendendo a respeito da palavra de Deus. E terceira conclusão, nós fomos advertidos por Jesus para não sermos tropeços. Jesus fala que era melhor que amarrasse uma pedra nos nossos pescoços e jogasse ao mar do que ser tropeço na vida de alguém. Em outras palavras, é melhor que você morra do que vir a ser tropeço para um dos filhos de Deus, para uma das ovelhas do rebanho de Deus. Como conclusão, em primeiro lugar, então, confesse. Se você não tem vivido essa vida reconciliada ou buscando reconciliação com as pessoas que estão ao seu redor, ou se pelo contrário, você tem sido ainda mais inimigo e inimiga das pessoas, é necessário que a gente se arrependa. É necessário que a gente aprenda a amar como Deus nos amou. Temos nossas dificuldades, mas com a graça de Deus nós somos capacitados e dirigidos a abrir mão do nosso ego, a abrir mão da nossa justiça falha e suja para desfrutar da graça de Deus e retribuir essa graça para as pessoas que estão ao nosso redor. Em segundo lugar, devemos então praticar a reconciliação com todos. Ah, mas até fulano, sim. Mas olha o que ele fez, ele também. Com todos. E por fim, devemos praticar a reconciliação em todo o tempo. Tem muitas pessoas que dizem assim, era o ano tal quando briguei com fulano e até hoje nós não fizemos as pazes. Em todo o tempo. E hoje a gente tem essa oportunidade. O tempo é o agora, como diz João. O tempo é o hoje. A gente tem todos os meios. Tem
mensagem, ligação, internet, tem como ir. Nós só não podemos permanecer inimigos uns dos outros. É claro que, ainda que nós tenhamos sempre essa disposição, não é uma garantia de que da outra pessoa, e principalmente se é uma pessoa incrédula, terá a mesma atitude com relação a nós. Por isso que Paulo diz que, no que depender de nós, vivam em paz com todos. Então, a gente busca, a gente liga, a gente fala, mas se a pessoa não quiser viver em paz conosco, não é um motivo de nós vivermos em guerra, mas é um motivo também de amar e continuar amando aquela pessoa, ainda que ela não queira manter contato, ainda que ela não queira voltar a estar junto, mas se dependesse de nós, estaríamos juntos, estaríamos novamente como irmãos, vivendo uma vida em paz uns com os outros. Que Deus nos abençoe. Relacionamento não é fácil, principalmente porque dentro de cada um de nós há um coração pecaminoso, mas que possamos clamar a Deus e que o Espírito Santo, que já habita em nós, cristãos, nos guie a mortificar, a negar a nós mesmos, tomar a cruz de Cristo e agir da maneira correta, fazer aquilo que nós, como cristãos, devemos fazer. Ser sal e luz, ser novidade de vida para pessoas que vivem nas trevas e na ignorância moral, espiritual, com tudo aquilo que diz respeito a Deus. Vamos orar, pedindo a Deus então que tenha misericórdia de nós, nos perdoe e também nos capacite para vivermos assim. Pai, toda honra e glória seja dada a Ti. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo Teu grande amor para conosco. Amor incondicional, amor voluntário, um amor que foi baseado tão somente no Senhor, porque não havia nada em nós que merecesse ou que chamasse a atenção do Senhor para nos amar. Mas o Senhor nos amou e entregou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor decidiu nos amar, sendo nós inimigos. O Senhor nos reconciliou, estando nós desejosos em continuar uma guerra contra o Senhor, contra a Sua palavra, contra a Tua vontade. Ó Deus, tem misericórdia de nós, que com base nesse amor que recebemos de Ti, nos capacite a amar a nossa família, a nossa esposa, ao marido, aos filhos, aos nossos pais, aos nossos parentes, aos nossos amigos, a todos aqueles que temos tido a oportunidade de nos relacionarmos. Nos capacite, ó Deus, nos ajude a mortificar o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso senso de justiça. Nos ajude, ó Pai, a mortificar. Nos tire, ó Pai, de tudo aquilo que temos feito que desagrada ao Senhor, para que não sejamos tropeço, armadilha para ninguém, mas tão somente luz e sal dessa terra. Sermos pontes, de modo que a nossa vida seja um testemunho a respeito do Senhor e que aponte para Cristo como o único Senhor e Salvador. Ó Deus, me capacite, capacite aos meus irmãos, capacite a nossa igreja, nos capacite a viver dessa maneira, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo.